Olá, gente, que alegria enorme nós estarmos juntos para esse bate-papo super maravilhoso. Para mim é uma grande honra, Cris, estar aqui contigo. Eu fico muito feliz com o teu convite desse podcast em colaboração com o Platocast, né? Então eu queria me apresentar para vocês. Eu me chamo Laís Pinheiro, sou psicóloga, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, terapia do esquema, tenho mestrado em cirurgia bariátrica e transtornos alimentares e muito do meu trabalho é focado com pacientes com transtornos alimentares. Então, lá no Platocast a gente também tem vários assuntos relacionados a tudo isso e eu estou muito grata por esse convite que a gente vai falar também um pouco sobre compulsão alimentar aqui e eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante do nosso papo de hoje. Muito obrigada, Cris. Imagina, um privilégio. Olha, acho que já deu para vocês perceberem que ela é incrível, tem muito conteúdo para agregar aqui nessa conversa de hoje, principalmente porque é um tema bem pedido por vocês, para mim, que vocês têm mandado com certa frequência lá na caixinha do Instagram, falando sobre principalmente como trabalhar transtorno alimentar. E por que eu até convidei ela? Porque ela é especialista nessa área, como vocês puderam muito bem perceber. E eu queria, Laís, que a gente pudesse trazer algumas contribuições, tanto... Eu acho que as pessoas têm pouca consciência do quanto alguns marcadores relacionados ao transtorno alimentar, quais são os principais marcadores, o que acontece na vida de uma pessoa, para a gente ir discutindo como a gente pode colaborar nesse desenvolvimento para as pessoas que realmente estão sofrendo de compulsão alimentar ou de qualquer outro transtorno alimentar de alguma forma. Sim. E eu gostaria de iniciar também a nossa conversa de hoje falando um pouco sobre a terapia comportamental dialética. Marsha Linehan, ela traz contribuições riquíssimas sobre transtornos alimentares e nós temos um modelo que é padrão ouro para o tratamento de pacientes com transtornos alimentares na DBT, que ele traz muito de que pacientes com transtornos alimentares possuem em si uma vulnerabilidade biológica que os possibilitam a desenvolverem um transtorno alimentar. Então, normalmente, esses pacientes, eles possuem uma predisposição por não estarem conseguindo, nos hormônios, relacionarem a fome e a saciedade. Então, a leptina acaba também tendo essa contribuição muito grande nesse contexto. Então, a gente para pensar existem fatores predisponentes, precipitantes e mantenedores, que eu até converso bastante com os meus alunos sobre esse ponto, ou seja, existem fatores que possibilitam o transtorno alimentar surgir, existem fatores que marcam o surgimento do transtorno alimentar e existem fatores que mantêm o transtorno alimentar. Então, quando a gente fala sobre essa vulnerabilidade biológica de não conseguir perceber a fome e a saciedade, nós estamos falando dos fatores predisponentes, ou seja, aqueles fatores que possibilitam o surgimento de um transtorno alimentar, que não necessariamente vai fazer com que o paciente tenha um transtorno alimentar, mas eventualmente pelo fato dele não conseguir reconhecer os seus sinais de fome e de saciedade, o seu comportamento alimentar acaba sendo disfuncional. Então, claro que ele pode ter ali um comer transtornado, uma dificuldade em se relacionar com a alimentação, então vai aumentar a chance. Mas isso não significa que ele vai ter. O que vai fazer com que ele tenha são os fatores precipitantes, que é realmente o surgimento, ou seja, uma dieta mal adaptativa, uma situação desafiadora ali que, a partir daquele momento, ele permaneceu percebendo que tinha ali uma dificuldade com a alimentação mesmo. Sim. E quando a gente fala sobre isso, né, Laís, a gente tem um marcador aqui na nossa sociedade de uma crescente nesse aspecto, não sei se vocês sabem, mas, segundo os últimos dados, posso até estar equivocada, mas cerca de 3 a 5% da população hoje, falando só brasileira, sofre de transtorno alimentar, não é? Então, a gente está falando sobre uma dificuldade geral das pessoas não regularem muito bem ou um desafio que está vivendo na vida, uma situação até mais estressante, mas elas tentam compensar essas situações tentando no ato de se alimentar mais, no ato de tentar resolver e compensar os próprios problemas, ou seja, aí a gente entra na questão da regulação emocional,
né? E aí elas acabam muitas vezes se colocando nesse lugar de acreditar que a comida é o benefício que vai resolver e que vai dar aquela compensação e aquela satisfação, né? Porque tem esse aspecto e, claro, tem os predisponentes, como você mesma acabou de citar, que não tem uma causa multifatorial também. Exatamente. Então tem uma vulnerabilidade biológica, tem uma causa muito multifatorial, ou seja, um contexto que está favorecendo esse aparecimento. E como a gente pode, então, ajudar essas pessoas? Porque, assim, coisas que eu penso, né? Como que essas pessoas enfrentam o dia a dia delas? Porque eu acredito que, de alguma forma, isso deve gerar baixa estima, isso deve gerar autocobrança também, porque às vezes não está nos moldes ou num padrão específico pelo comer compulsivo. Então, quais são os desafios que uma pessoa que tem compulsão alimentar, como que ela pode reconhecer? Então, tem uma causa vulnerável aí já biológica, mas como que ela pode ficar mais... Como a gente pode trazer mais clareza para ela tentar se reconhecer que talvez ela tenha compulsão alimentar e como ela pode se tratar? E aí, Cris, assim, pegando um pouco o gancho do que tu trouxeste esses números que são alarmantes, mas esses números representam uma população que possui o diagnóstico relacionado a transtorno alimentar. Sim. Mas hoje tem um grupo não diagnosticado, não diagnosticado, mas que, por exemplo, tem critérios muito grandes de comportamentos alimentares disfuncionais. Então, quando a gente pega esse número, ele acaba aumentando muito mais, porque quando chega ali no nosso consultório, e se a gente falar assim, precisa para compulsão alimentar, tem tantos critérios diagnósticos. Esse paciente, ele precisa de para fechar o diagnóstico. Então ele não tem transtorno alimentar. Opa! A configuração da relação dele com a alimentação tem trazido malefícios gigantescos, físicos e psicológicos. Então, essa população aumenta, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, com o aumento dos alimentos ultraprocessados, com o aumento do sobrepeso e da obesidade. E aí eu gosto de falar que a obesidade, ela não é um transtorno alimentar, que muita gente acaba trazendo, mas é uma doença crônica de etiologia multifatorial que, claro, alguns pacientes com sobrepeso e obesidade podem ter o diagnóstico de transtornos alimentares, mas são coisas bem distintas. Então, a gente precisa separar um pouco sobre todos esses aspectos, né? E aí, tu trouxeste ali a pergunta, tipo, e como que eu posso identificar na minha vida tudo isso? Como que eu posso lidar com essas situações? E algo que eu gosto também de conversar bastante com as pessoas e com os meus alunos é sobre o fato de, a gente tem a relação que a gente tem com a alimentação e muitas vezes a gente não questiona a nossa relação com a alimentação. Isso. Imagina só, desde o nosso primeiro dia de vida até o dia atual, a gente simplesmente vive a nossa vida. Muitas vezes a gente não questiona muito as nossas atitudes. Então, se eu tenho a relação hoje que eu tenho com a alimentação, eu posso seguir achando, é isso mesmo. Tá, não tá legal, mas, puxa, será que existe uma outra possibilidade? Até porque é prazeroso comer, né? Exatamente. Senão a gente não comeria. Por isso que a psicoeducação é uma das ferramentas que ajuda muito. Porque, tu tá percebendo que a tua relação com a comida não tá da forma que tu queria, mas a gente pode te ajudar. Existe algo que está acontecendo aqui que representa o que tu está sentindo nesse momento. Então, a gente tem estratégias de enfrentamento que podem te ajudar nesse processo. Portanto, mostrar para a pessoa, isso é um grande ponto. E ela conseguir, por isso que eu acho o impacto das redes sociais extremamente magnífico hoje, porque a gente consegue mostrar, a gente consegue dizer, o que é isso? Como que é uma boa relação com a alimentação? A partir disso, a gente se torna mais consciente do processo de uma boa relação com a alimentação e diz, caramba, a minha relação não estava tão boa, né, como eu imaginava. Sim, mas se a gente para para então você já está falando de como a gente repensar, né, essa nossa forma de lidar com o alimento, no ato em si de se alimentar. Mas como a gente deixar bem claro esses marcadores? Você até falou assim, Cris, pode ser que às vezes não é um fato específico que vai dizer se ela tem ou não. Mas se tem muitos prejuízos, é claro que é meio que razoável pensar que a gente pode dizer que tem um transtorno ali. É isso? Sim. Tô certa? É isso, né? Então, qual seria, pelo menos, alguns critérios para a pessoa ter maior clareza,
do que ela pode estar vivendo de prejuízo. E aí a gente entra nessa prática mais consciente, talvez do mindfulness e da regulação emocional, para a gente contribuir aqui nesse desenvolvimento junto com eles. O principal marcador é o quanto que a relação dele com a alimentação e com o corpo tem influenciado na vida dele. A intensidade que aquilo ali tem influenciado, porque por vezes pacientes com transtornos alimentares abdicam de saída com amigos, abdicam de situações prazerosas em prol de, opa, eu não vou sair porque vai ter uma comida ali de certa forma gostosa, mas eu não quero comer, portanto eu vou me isolar. Né? Então, o quanto que aquela relação dele com a alimentação tem sido impactante na vida dele. Né? A frequência que tem acontecido, porque se a gente for para ver bem, o comer emocional, ele acontece com todos nós. Nós comemos uma coisa, às vezes, pelo simples fato daquilo ser gostoso. Sim. Não necessariamente porque eu quero descontar a minha emoção, ou então eu não tô com fome e tudo, mas, puxa, é gostoso. Sim. Então, até certo ponto, são comportamentos alimentares que fazem parte da nossa vida. Mas a partir do momento que aquilo começa a ser um grande impacto na minha vida, a gente tem que prestar um pouco atenção nesse ponto. E é aí que corre o risco também para outras consequências do próprio transtorno, como bulimia, anorexia e por aí vai, não é? Exatamente. Diferente até do que as pessoas talvez possam pensar, né? De que o transtorno alimentar tem a ver com obesidade, que foi o que você falou. É uma associação até equivocada, né? Que na verdade tem muito mais a ver com esse comportamento da bulimia, do comer compulsivo ou até mesmo da anorexia. Claro que às vezes tem uma disforia até com o próprio corpo, né? E muito interessante isso, mas quando para a pessoa chegar, por exemplo, na bulimia ou na anorexia, qual que é um prejuízo assim, muito significativo que ela pode estar vivendo já? Para ela entender que talvez ela possa estar vivendo esse aspecto até, de um complemento do sofrimento até. Quando a gente fala um pouco sobre os diagnósticos, normalmente a gente está vendo ali a pontinha do iceberg e o que está mais de profundo. Normalmente, quando os pacientes eles vão em busca do tratamento, eles vão em busca do tratamento porque aquele sofrimento relacionado à alimentação já está muito intenso. Já está com muito prejuízo. Já está, por exemplo, puxa, eu não aguento mais. Porque às vezes, se a gente, eu tô triste, eu acabo descontando na alimentação e depois eu volto tranquilamente, puxa, aquele episódio passou. Mas de acordo com aquilo que vai aumentando, e aí chega no momento que a gente vai buscar o atendimento. Certo. E quando a gente fala sobre pacientes com bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, por vezes os pacientes eles vão em busca da psicoterapia pelo aumento de peso. Então, um dos tópicos principais ali é, puxa, eu engordei muito, eu não tô me sentindo bem com o meu corpo, e aí já reforça aquele aspecto corporal. De, o processo de emagrecimento não é o problema, mas como você se relaciona com a alimentação, né? Então, quando tu trouxe assim essa pergunta de, puxa, mas como que vai ser, né, em relação ao tratamento e tudo, vai ter um histórico de relações mal adaptativas com a alimentação. Mas quando eles vêm, por isso que a gente fala do prognóstico, bom prognóstico é quando tem menos sintomas e menos influências negativas no funcionamento psicossocial daquele paciente. Né? Então a gente vai reverter esse jogo. Até mesmo quando não tem um diagnóstico, a gente vai modificar para não ter a possibilidade dele ter. Exatamente. E aí, gente, que acho que é bem importante vocês compreenderem que a terapia cognitivo-comportamental, a DBT, e elas tentam focar propriamente nesse aspecto de como propor, né, novas práticas, modelar o comportamento que seja mais eficaz, mais saudável. E que esse é o benefício que uma pessoa que está vivendo os prejuízos. E claro que para chegar com essas modificações, leva-se realmente trabalho de consciência, autoconsciência, porque os prejuízos, como você mesma já disse, emocionais já estão implicando em muitos aspectos na própria vida, impactando a pessoa. E acho que é aí que a gente poderia propor um pouquinho mais de como a pessoa se relacionar
de uma forma mais saudável através de uma prática do mindfulness. E eu sei que você é expert nesse assunto. E se você achar que você pode nos conduzir aqui numa prática de mindfulness consciente, acho que esse exercício seria muito válido para esse momento também. Com toda certeza. Mas só trazendo um pouco ali sobre essa reflexão, né, que a gente estava comentando um pouco sobre transtornos alimentares e tudo. Atualmente, a crescente dos transtornos alimentares está muito intensa, porque a cultura que a gente vive hoje prega um formato corporal padrão. Portanto, se eu não estou naquele formato corporal padrão, opa, o que está acontecendo comigo? Então, vem muitos pensamentos de, nossa, eu sou incapaz de manter uma dieta, eu só vou ter sucesso se eu for magra, eu só vou ter sucesso eu só vou ser amada se eu tiver um corpo ideal. Então, a gente também precisa trabalhar com o nosso paciente todas essas questões relacionadas às crenças que ele tem sobre ele mesmo. Entender que ele vai ser amado e valorizado pelo formato corporal que ele tiver. E que aquele formato corporal deve ter benefícios propriamente a ele, não necessariamente a outra pessoa. E aí entra a mudança. Como que eu posso mudar essa situação? Muitas vezes o paciente ele quer muito mudar, mas ainda existe um tópico ali que está tendo funcionalidade na vida dele, que ele ainda vê vantagens. Então ele chega no consultório e diz, eu quero melhorar a minha compulsão alimentar, mas ainda existem situações de, poxa, quando eu estou estressado, eu só conheço a compulsão alimentar. Esse comportamento. Então, a gente precisa fazer com que ele veja mais vantagens no processo de mudança e elaborar estratégias de enfrentamento adicionais para ele lidar com a compulsão alimentar, porque se a gente tirar, ele fica perdido. A gente precisa adicionar também todo esse processo para ele se sentir bem com ele mesmo e ver mudanças significativas na trajetória dele. Então, essa mudança de perspectiva é muito importante. Sim. E colabora ativamente no processo do autoconhecimento, porque ele vai ter que também testar os próprios limites e que até então talvez ele não se conheça o quanto que ele é capaz de fazer, de praticar, porque ele já tem uma ideia disfuncional de que ele não consegue, porque ele não tem o menor controle às vezes com a própria comida, né? Com certeza. Então é um ponto bem vulnerável e importante, né, desse aspecto que você está trazendo aqui. Até porque para a mudança realmente acontecer, nós precisamos, por vezes, de motivação para essa mudança. E motivação está muito relacionada à dopamina. Então, se a gente está ali muito com uma dopamina muito lá em cima, a gente muda rapidamente. Imagina, quando a gente quer adicionar algo prazeroso na nossa vida. Puxa, eu quero começar a fazer uma coisa que eu tô super empolgado. A minha percepção de esforço para fazer aquilo ali vai ser mínima. Porque eu vou estar ali com uma dopamina lá em cima. Já quando eu quero mudar uma coisa que eu não estou muito motivado, a percepção de esforço vai lá para cima. Eu acho que aquilo é muito mais difícil do que realmente é. Então, 2 tópicos que a gente deve ajudar no nosso paciente. Primeiro é não esperar a motivação chegar, mas ver motivos pelo qual ele quer mudar. Puxa, essa vida está me distanciando da vida que eu desejo. Esses comportamentos relacionados à alimentação estão me distanciando dessa vida que eu desejo. Então, opa, vamos começar a mudar essa situação. Vamos ver qual é essa vida significativa, né? Qual é essa vida que vale a pena ser vivida. E aí a gente vai se aproximando frente a esse aspecto. E quando você fala da dopamina, eu tenho certeza que vocês têm ouvido falar bastante sobre dopamina, né? Porque é um dos principais neurotransmissores do cérebro e é um dos quais a neurociências tem se debruçado bastante atualmente no conhecimento e no desenvolvimento. E a dopamina, ela é o principal neurotransmissor associado à motivação, mas também a contextos de prazer, né? Então, se a gente tem pouca dopamina, e vários estudos mostram que tudo aquilo que vira um certo vício, comer compulsivo é um vício, tem uma diminuição de dopamina, ou seja, tem uma diminuição até do seu autocontrole, da motivação para mudar alguns comportamentos. E é nisso também que a gente tem que fazer intervenções para que você desenvolva essa motivação, para que aumente a dopamina, para que você também se sinta com uma vida que vale a pena ser vivida em outros aspectos, e não apenas na alimentação.
né? Sim, e aí eu entro muito ali no funcionamento do nosso cérebro, né? Então, a todo momento da nossa vida, o nosso cérebro quer evitar sofrimento e buscar prazer. Quem quer viver sofrimento, né? Então, quando a gente pensa em pacientes que têm compulsão alimentar, a gente pensa, opa, esse paciente viveu ali algo difícil, ele vai descontar na comida, ele quer evitar o sofrimento e buscar prazer, eu quero a comida. Sim. É a estratégia mais fácil e é a estratégia que ele conhece para regular as emoções. Né? Então, opa, se ele sabe que essa estratégia já é muito utilizada e é automática, a gente precisa sair desse automático. Certo. A gente precisa realmente, naquele momento, estabilizar a emoção dele para ele fazer atitudes mais conscientes. Né? E aí que entra o mindfulness. Né? Aí que entra o mindfulness. Será que a gente teria algum chocolate, alguma coisinha para a gente fazer esse exercício? Eu acho que seria bem interessante. Alguém tem, gente, aqui da nossa equipe técnica, uma bala, qualquer coisa. Só assim, ó. Ah, pode ser, só uma. Só pra ela, só que ele tá aberto. Eles têm textura. Sim. Então, posso? Com certeza. É uma estratégia adaptada. Agora, normalmente esse exercício ele é feito com uva passas inicialmente, tá? Nós faremos agora uma prática de mindful eating. Quando a gente fala de mindful eating, nós estamos falando de atenção plena no ato de comer. E esse é um dos tópicos que pacientes com transtornos alimentares têm muita dificuldade. Às vezes comem muito rápido ou comem assim numa falta de controle mesmo. Então, de certa forma, acabam comendo ainda mais por não permitirem que o cérebro associe que ele já está satisfeito. Sim, sim. É uma reconfiguração realmente no comportamento, né? Sim, com certeza. Então, eu vou tentar fazer o nosso exercício agora com uma bala de Mentos para a gente conseguir perceber qual que é a nossa relação com a alimentação e como a gente pode melhorá-la. Certo. Normalmente, eu vou tentar agora conduzir como se efetivamente nós estivéssemos fazendo. Então, eu vou te pedir também para fazer uma, tá bom? Pra gente fazer junta? Claro. Então, agora nesse momento, vamos juntas tentar prestar atenção na textura produzida pelo Mentos. Como que é para ti agora tá sentindo a textura? Como que você se sente com os teus dedos se conectando na textura do Mentos? Como que tá sendo agora para ti perceber essa textura? Será que é áspera? Será que é lisinha? Como que você tá se sentindo no momento atual agora? Como tá a sua respiração? Como tá a tua fome nesse momento? Será que agora tu tá com vontade de comer o Mentos ou não? Tu tens visto detalhes que tu não tinha visto anteriormente nele? Ou ele se parece o mesmo para ti? Agora eu vou te pedir que coloque o teu Mentos perto do teu nariz. Como que é para ti sentir o cheiro que esse Mentos tem? Como que tu se sentes no momento em que tu cheira o Mentos, no momento em que tu percebe o Mentos na tua boca, no teu nariz? Agora eu vou te pedir para colocar o Mentos na tua língua. Pode colocar na boca mesmo. Não mastiga, não faz nada com ele. Só sente ele na tua boca. Quais são as sensações produzidas no teu corpo agora com o Mentos na tua boca? Será que tu já tá com vontade de morder, de comer o Mentos? Como que é pra ti, assim, ele te traz memórias, ele te traz reflexões? Como que tu tá se sentindo nesse momento? As sensações fisiológicas no teu corpo que estão sendo produzidas agora pelo Mentos. Agora eu vou te pedir para agir como se você estivesse agindo naturalmente com o Mentos, como se você realmente tivesse colocado sem ser essa atividade. Como que tá sendo para ti agora nesse momento?
aos pouquinhos, vamos voltando para o nosso momento atual, depois da nossa experiência. Quando se sentir confortável, pode compartilhar um pouquinho sobre como que foi a experiência para ti. É difícil, né? Engraçado, enquanto eu estava segurando, ele é pequeno, né? Esse objeto que a gente escolheu, ele é pequeno, mas eu percebi que eu estava mexendo nele com muita agilidade. Aí quando eu tive atenção, por que eu tô mexendo nele tão rápido assim, né? Não tem necessidade, calma. Então foi o primeiro ato de consciência que eu tive. Eu tava acelerada com as próprias mãos, talvez com a minha própria mente. E aí, quando eu parei para realmente observar o objeto, ativou, quando eu percebi que era realmente um alimento, ativou a sensação do tipo, quero comer. Quero comer. Sim. E antes mesmo da gente colocar ele perto das narinas, o cheiro dele já me despertou a atenção. O aroma dele, quando ficou mais perto ainda, ativou mais ainda, e assim, a necessidade do tipo, a boca salivando já, e como ter esse autocontrole para evitar comer. Nossa, quero agora. Quero agora, né? Sim. Especialmente mais desafiador quando ele está na boca e a gente não poderia chupá-lo até então, né? Sim. Mas essa prática é altamente consciente, né? E lembrando que essa prática ela foi adaptada, porque infelizmente com aumentos não dá pra gente ter outros estímulos, né? Então, como o som e tudo. E aí, trazendo um pouco essa reflexão, eu gostaria de questionar aqui, quando a gente está assistindo esse podcast, de, puxa, qual foi a última refeição que tu teves, que tu aproveitou aquele momento, que tu sentiu o gosto da alimentação? A gente não faz isso, né? Isso nos desconecta com o aqui e agora. Desfrutar realmente do prazer de ter uma refeição, desfrutar dos sabores, do aroma, né? Sim. Das texturas. E até mesmo da nossa própria fome. Isso. E aí vem muito sobre o aspecto de episódios de compulsão alimentar, que existe uma característica do comer exagerado naquele episódio, em uma proporção maior do que outras pessoas comeriam em uma situação similar, e uma sensação de falta de controle, tanto no início da compulsão alimentar como no próprio episódio. Sim. Quando a gente fala do mindfulness, de entrar em contato com aquele processo, a gente repara de, será mesmo que eu preciso comer tão rápido assim? Será que eu não posso desfrutar dessa alimentação? E até mesmo a gente torna consciente, será que se eu comer vai resolver o meu problema? Será que vai resolver meu conflito que eu tive com meu chefe? Pode passar momentaneamente, né? Mas eu ainda vou ter que resolver. Então a gente começa a se tornar mais assertivo. Puxa, será que não seria mais assertivo conversar com ele? Isso a gente precisa trabalhar em terapia, porque o paciente, por vezes, só conhece a compulsão alimentar. Exatamente. Olha, acho que esse tema é riquíssimo. Se a gente pudesse ficar aqui desfrutando tanto do seu conhecimento, do seu know-how, tenho certeza que a gente passaria um dia inteiro falando se debruçando nesse assunto. Mas, Laís, gratidão por esse momento. Que coisa boa. Que privilégio. E, gente, saiba que tudo isso é para levar consciência para a vida de vocês, bem-estar. Acho que, como diz a Martha Linehan, né, buscar uma vida que vale a pena ser vivida depende da gente. Depende da gente ter consciência, depende da gente mudar querer mudar, né? Porque, como a gente disse, ficar na zona do conforto tem um ganho momentâneo, mas tem um monte de perdas que às vezes você não está se dando conta. E é um trabalho de autoconhecimento. E é nesse sentido que a terapia vai te ajudar. É claro que desprender de um investimento na hora que as coisas já estão absurdamente catastróficas é um comportamento muito exagerado e pior do que já tentar buscar ajuda, do que fazer um investimento onde você pode ser impactada por esse momento e por esse aspecto. Então, Laís, minha gratidão. Não sei se você tem algo para encerrar, para dizer para eles, mas é isso. Como a gente pode... A comida faz parte da nossa vida e que a gente desenvolva, então, essa prática de mais autoconhecimento
autoconsciência, mas que o Mindfulness vem aí para colaborar nessa relação com a alimentação. Com certeza, eu gostaria de te agradecer muito, Cris. Agradecer a todos que nos assistiram. Para mim foi uma grande honra, uma alegria enorme estar aqui contigo para a gente falar mesmo sobre esse ponto e como a atenção plena pode impactar positivamente na vida de todo mundo. Né? A gente vive numa sociedade ali, ó, corrida. E a gente também pode parar para respirar e perceber, poxa, qual foi a última vez que eu senti fome? Qual foi a última vez que eu comi por fome? Qual foi a última vez que eu aproveitei as minhas saídas, os meus encontros com a comida também? Então, é que a gente tem uma relação com a alimentação, mas ela pode ser cada vez melhor. E a gente também é objeto de mudança para isso, né? Então, foi muito bom estar contigo hoje. Gente, minha gratidão, obrigada mais uma vez, amiga. Compartilhe esse podcast com as suas redes, com seus contatos. Isso é imprescindível para que esse trabalho cresça, para que ele se desenvolva. E, claro, tudo isso é para que vocês vivam essa vida de valor e essa vida que vale a pena ser vivida. A gente fica por aqui, minha gente. A gente te espera, eu te espero até no próximo episódio e fico por aqui. Tchau, tchau, gente.